Bom dia, sejam bem-vindos aos acadêmicos do curso de Pedagogia do 7º período da UAB Unimontes. Eu sou o professor Gentil Margim Júnior, da disciplina de Fundamentos e Metodologia da Educação de Jovens e Adultos. Estamos aqui numa transmissão caseira, rápida, de apontamentos de temáticas que compreende a unidade 2 e 3 do caderno didático, que trata do perfil do aluno e do perfil docente para essa modalidade de ensino. Então vamos tratar rapidamente de tópicos que são importantes nos estudos de vocês, não é? Nós vamos começar falando sobre o perfil do aluno ainda no Brasil Colônia. O ponto importante aí é perceber que os povos originários foram perseguidos pelos jesuítas, que insistiam na doutrinação da Igreja Católica, mascarados de professores, não é? Na verdade, o único objetivo era converter os índios à religião católica. Por isso foram perseguidos e mortos milhares deles. No Brasil Colônia, nós ainda passamos por reformas como a reforma pombalina, que logo após a expulsão dos jesuítas, mas continuou sendo o mesmo modelo de escola, de perseguição. Nada podia ser dito ou ensinado que fosse contra os interesses da coroa portuguesa, não é? Os objetivos da EJA sempre teve um caráter eleitoreiro, principalmente mesmo durante o Império e a República Velha, não é? O aluno era os trabalhadores das fazendas e o interesse dos fazendeiros, dos coronéis do café, era manter esses trabalhadores obedientes e prontos para poder votar, né? Votar nos candidatos que eram do seu interesse. Então aparece aí o primeiro momento mais forte da escola como reprodutora dos interesses do sistema, não é? E também a ação docente. A professora, que muitas vezes era a própria filha do coronel, mantinha um ensino de acordo com os interesses da família, não é? Então, todo o período da colônia, do Império e da República Velha sempre manteve os interesses dos patrões e principalmente dos interesses do Estado, não é? Do poder estatal. A classe dominante, o único objetivo era manter o poder do Estado, não é? Junto aos governantes. Então caberia um perfil de um aluno que fosse passivo, não é? Sem questionamentos, que reproduzisse apenas essa ideologia dominante. Esse é o ponto importante com relação ao perfil do aluno, não é? As duas LDBs que contemplaram esse período, não é, da década de 60 e 70, foi a 4.024 e a 5.692, que mantiveram os interesses da ditadura militar, os interesses dos coronéis ligados aos interesses do poder militar que reinou no Brasil durante os 21 anos. Com o fim da ditadura militar e a redemocratização, nós temos aí a construção de uma LDB que fosse nos moldes democráticos, não é? Apesar do fim da ditadura ter marca em 1985, apenas em 1996 essa LDB foi promulgada. E, ainda que durante o período todo da história brasileira, a EJA sempre esteve a serviço
da elite dominante, não é? Um professor que reproduz a ideologia do Estado e principalmente do sistema capitalista, que com interesses nos lucros precisa de um empregado que apenas produz esse lucro, sem questionamentos, passivo e que aceita as normas sem questionar, não é? A partir dos anos 80, com a modernização da indústria, aparecem os cursos técnicos, que cada vez mais exige, até os dias atuais, um operário que seja profissionalizado naquele trabalho que ele faz. Então, continua. A EJA, quanto à educação técnica, continua sendo reprodutivista dos interesses do Estado e da elite dominante. Não é? Eu chamo a atenção para vocês, nesse momento, para que todas as nossas avaliações e atividades estão centradas não em fatos específicos, mas numa fundamentação social e cultural dos momentos em que a EJA, na verdade, sobreviveu ao poder do Estado durante todos esses anos. Né? A LDB 93-94, ainda que nos moldes democráticos, manteve uma falha muito grande, que foi manteve igualada a educação de jovens adultos ao ensino regular. Nós sabemos que tanto alunos como professores dessa modalidade de ensino precisa ter formação específica, precisa ter diretrizes e fundamentação que seja específica do ensino de adultos. Alfabetizar adulto é diferente de alfabetizar uma criança, não é? Ainda continua um ensino focado na leitura e na escrita, sem uma formação humana sociocultural, porque não interessa o Estado um adulto questionador. Além da ausência de diretrizes, não é? E de parâmetros exclusivos da EJA, nós temos também uma perseguição à EJA com relação aos recursos financeiros, que são muito menores do que da educação regular, não é? Da educação do ensino médio, os alunos que estão no ensino regular, no ensino fundamental normal, não é? Então, também os recursos financeiros é um outro ponto em que a 93-94 manteve essa desigualdade entre o ensino regular e a EJA, apesar da EJA constar dentro da modalidade de ensino regular. Nós entendemos que a ideia da educação de jovens adultos, ela tem que extrapolar as habilidades de leitura e escrita, não é? E o que se fala da EJA ainda fala em interpretação de pequenos textos. Na verdade, nós precisamos extrapolar as habilidades de ler e escrever e a interpretação mais ampla da sociedade, não é? Uma formação sociocultural humana que dê condições de participação, de cidadania ativa do sujeito dentro da sociedade, capaz de melhorar tanto as suas condições de sobrevivência, como melhorar as questões sociais de onde ele mora. A ideia de formar jovens e adultos pensantes vai contra os interesses do capital, do Estado e da classe dominante que detém o poder econômico, não é? O poder econômico sempre esteve atrelado ao Estado, até os dias atuais. Ressalta-se a importância de formar o aluno para uma compreensão global da realidade. O direito de aprender tem que ir para além do mínimo, né, das habilidades de leitura e escrita. Nós vamos ressaltar o papel fundamental antes e depois da ditadura militar, do papel fundamental do pedagogo Paulo Freire para a educação brasileira. A metodologia de alfabetização de Freire
ela é uma metodologia que vai contra os poderes do Estado e da classe dominante. Nós vivemos nos últimos anos uma perseguição a essa metodologia, não é? Como se intitulada como comunista, e nós bem sabemos que não há lugar no mundo nenhum que seja de um regime comunista. Isso não existe no mundo. É uma invenção de quem quer perseguir a escola e manter uma sociedade passiva, adestrada para a obediência do Estado. Então, em síntese, a EJA pertence ao ensino regular, que é um retrocesso. Esse aluno continua sendo das classes pobres, que sofrem com as desigualdades sociais, e não é interesse do Estado nem da elite do capital uma formação humana desse sujeito. Então a EJA continua sendo o terceiro turno, que pode ser feito de qualquer maneira, com escolas que estão desemparelhadas, com formação do professor inadequada e cursos aligerados, supletivos, que têm apenas a função de reparar o tempo perdido. O Estado se coloca como doador, não é? Aumentando vagas e cada vez mais abrindo escolas de educação de jovens e adultos. Passemos a discutir a formação docente. No período colonial não havia essa iniciativa. No período do Império e da República Velha, o que ocorreu? Os professores as professoras, não é? Eram formados em escolas católicas, principalmente de formação por freiras, né, conventos. Então era bastante tradicional essa formação e baseava apenas na manutenção do poder do Estado, na manutenção do poder do coronel. Qualquer metodologia de ensino que é voltada para a formação humana do aluno da EJA eram repreendidas, né? Professores presos, afastados. Então, a escola era descaradamente pronta para atender aos interesses do poder. No período do regime militar e antes que antecedeu, a única iniciativa a favor dessas metodologias da EJA foi com o governo João Goulart, mas o que ocorre? Imediatamente o governo foi deposto e a escola volta a reproduzir, a ser a mesma que se mantinha desde a colônia. Durante os 21 anos da ditadura militar, tanto a escola foi perseguida, como seus professores e alunos. Bibliotecas queimadas, destruídas, e qualquer manifestação que fosse contra o regime, né, eram completamente perseguidos. Isso já é sabido de vocês. No final da década dos anos 70, para o início de 80, os movimentos estudantis tomaram as ruas e um destaque era o enfraquecimento do regime militar com o governo João Figueiredo, que não conseguia mais manter a sociedade estática, passiva, não é? No início dos anos 80, até 1985, movimentos estudantis, intelectuais, movimentos da literatura, das artes, da música, fizeram enfrentamento ao regime militar. Exemplo disso, o movimento das diretas já, que marcou tanto o fim do período militar e o início da redemocratização com a eleição de Tancredo. A formação do professor, mesmo após a promulgação da LDB regente, a 93, 94, de 96, manteve ranços e avanços da EJA desde o período da colônia, não é?
uma EJA desemparelhada, inadequada, com professores mal formados. Vocês percebem que no curso da ciência da educação, como a pedagogia, a carga horária destinada a essa modalidade de ensino é muito menor do que as outras. E a gente precisa focar a necessidade de um professor que abrace a EJA com objetivos. A formação do professor deveria ser específica para educar jovens e adultos, com cargas horárias maiores dentro dos cursos de formação, que houvesse diretrizes e parâmetros exclusivos da educação de jovens e adultos. A inexistência dessas diretrizes e parâmetros é justamente para manter a EJA reprodutora dos interesses do Estado. O professor, nessa formação do professor, deveria abraçar os fundamentos mais humanos dos sujeitos da EJA, na formação de sujeitos pensantes, com conteúdos que abarcasse a prática social desses sujeitos, na formação para um exercício pleno de uma cidadania consciente dentro da sua realidade social e dando-lhe condições de participar das mudanças sociais dentro do espaço geográfico onde ele está. Estamos muito longe disso, né? Os cursos continuam sendo aligerados e os professores mal formados para o trabalho tão dignificante como é o trabalho com jovens e adultos. Na atualidade, nos anos recentes, nós sobrevivemos num regime em que se apregoou que professores como doutrinadores. Nós sobrevivemos aos projetos de escola sem partido, uma perseguição à metodologia do educador Paulo Freire. Tudo isso representa o retorno de uma perseguição com outra face, uma face mais moderna, não é? Imagine vocês que após 21 anos do que foi a ditadura militar no Brasil, ainda houve uma multidão que foi às ruas pedir a volta do regime. Isso é a manifestação mais clara que nós, professores, e a escola brasileira falhou e falha grave. Não formamos nossos alunos para um enfrentamento do Estado e os interesses da elite dominante de seu capital. Então, meus prezados alunos, vocês devem se focar dentro desses aspectos, os aspectos que realmente são importantes. Nas nossas avaliações e atividades, não vão cobrar de vocês datas, nomes, períodos, não. Nós vamos estar focados nos aspectos sociais e culturais de cada momento da história brasileira e principalmente nos fundamentos sociais e metodológicos da EJA. É nisso que vocês precisam focar para ter uma formação de pedagogos adequada e pronta para oferecer um ensino de qualidade. Um grande abraço para vocês, até a próxima discussão. Estou à disposição através do AVA. Um grande abraço, Jesus abençoe muito vocês. Muito do Cristo para vocês. Tchau.